Olá meus amigos, o vídeo de hoje é sobre hipnose, esse fenômeno tão controverso, polêmico e talvez ainda pouco conhecido. Eu publiquei um livro sobre hipnose, aliás foi meu primeiro livro publicado em 2006, é esse aqui, Hipnose, Fato ou Fraude. E vou nesse vídeo tentar fazer um grande resumo do que eu trabalhei nesse livro, de quais foram os conteúdos e quais as questões levantadas por esse livro e tentar trazer aqui para vocês rapidamente em cerca de 30 minutos. Esse vídeo será dividido em 3 partes, então você pode ir assistindo aos poucos. Você pode primeiro assistir a primeira parte, que tem mais ou menos 10 minutos, volta a assistir, depois, quando achar que puder, ou pode assistir uma vez só, porém, pode assistir a primeira, 10 minutos, a segunda tem mais ou menos 10 e a terceira também. Trata-se de um videocast, ou seja, não é exatamente um podcast. Você tem o áudio e tem letreiros. Você tem o áudio e o letreiro ali para ir reforçando o que você tem simplesmente no áudio, para ir facilitando a apreensão de quem está assistindo. Só a título de curiosidade, depois eu publiquei mais 3 livros e logo em seguida, em 2010, eu publiquei minha tese de doutorado, que foi sobre ironia. Eu defendi essa tese na UNB em 2003 e vim a publicar em livro somente em 2010, quase 7 anos depois. Depois, em 2011, eu publiquei um livro sobre psicanálise da sexualidade à vida social, que trata basicamente do tema da sexualidade, da cientificidade da psicanálise. E por último, meu livro predileto, Inquilinos do Além, que é meu livro com Crítica do Senso Comum e Crônicas Reunidas. O Inquilinos do Além foi premiado agora, no ano passado, em 2012, pela Fundação Cultural do Mato Grosso do Sul. Aliás, Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul. Foi o primeiro prêmio Guavira, em várias categorias que lá haviam. Foi premiado na categoria de crônicas. Bom, é isso. Vamos deixar de divulgação promocional, de automarketing, que seja, e vamos direto aí para o videocast. Eu fiz um videocast que já estava no meu canal anterior, com essa resenha crítica, de certo modo, esse resumo de meu livro Hipnose, Fato ou Fraude. Aproveitem! Hipnose, fato ou fraude? Nesse vídeo eu vou tentar fazer um resumão, vamos dizer, do livro que escrevi há 6 anos. Há 6 anos atrás eu escrevi um livro com o mesmo título. E não conheço, em termos de livro, no Brasil, nenhuma publicação que tenha uma perspectiva mais crítica do que essa. Como assim crítica? Nenhuma perspectiva que faça um questionamento acerca das bases, acerca do que realmente seja, acerca da definição de hipnose. O que é de fato a hipnose? Ela de fato existe e os efeitos dela de fato são legítimos? O que as pessoas dizem que sentem durante as induções hipnóticas de fato ocorre? 1. De fato as pessoas alucinam? 2. Elas perdem o autocontrole? 3. Conseguem recuperar memórias absurdas ou remotas. Elas ficam assim com uma capacidade de recuperação de memórias muito melhor durante a indução hipnótica. 4. Elas ficam mesmo completamente anestesiadas? De que nível é essa anestesia, essa analgesia? Qual é a relação da hipnose com o controle da dor? Não há somente uma definição acerca do que seja a hipnose ou os estados hipnóticos. Não há somente uma teoria para tentar dar conta desse fenômeno tão controverso. Contudo, eu acho interessante a dualidade de teorias entre teorias de estado e de não estado. São 2 ramos de teorias e cada um tem uma proposta diferente. As teorias de estado, elas afirmam, postulam, elas reivindicam para a hipnose, elas acreditam que a hipnose é um estado completamente inédito e diferenciado, um estado especial de consciência. De certo modo, os teóricos de estado, os teoristas de estado, eles vão colocar a hipnose num patamar diferente. A hipnose é um fenômeno único e assim essa hipnose que a gente observa, a hipnose moderna, desde Mesmer, tá? Desde o final do século XVIII. Essa hipnose que foi apropriada pela medicina, com seus métodos específicos de indução hipnótica. Ou seja, para os teóricos de estado, a hipnose é uma técnica e produz estados psicológicos únicos, diferenciados.
Os teoristas, os teóricos de não estado, por sua vez, postulam algo diferente, de que a hipnose não é a indução hipnótica não é uma técnica única, especial, diferenciada, e de que o estado hipnótico, psicológico, não é também único, especial, diferenciado. Eu tendo a me alinhar mais com os teóricos de não estado. Por quê? Porque eu não acho que a hipnose seja simplesmente o que foi criado no final do século XVIII. Eu não acho que a hipnose foi criada ali com Mesmer. Aquilo ali, vamos dizer assim, é a hipnose moderna, apropriada pela medicina. Eu creio que a hipnose data de muito antes, o que a gente chama de hipnose. Sempre existiu nos rituais religiosos, por exemplo, em praticamente todas as culturas da humanidade. É algo que está presente junto com a humanidade desde sempre. O que chamam, por exemplo, mais primitivamente de xamanismo e os rituais envolvidos ali, que fazem uso de dança, canto, palavra, tem indução, na minha compreensão, indução hipnótica. E não é somente a minha compreensão, é a compreensão também de toda a teoria de não estado. Nessa linha, pode-se inclusive afirmar que a hipnose não é um estado alterado de consciência. Há inclusive muitos autores que dizem que não existem estados alterados de consciência. Como assim? Peguemos, por exemplo, o que a gente observa em termos de alteração de consciência. A gente observa aqueles padrões de ondas cerebrais observados durante os vários estágios do sono e da vigília. Então você pega lá um padrão predominante de ondas beta, o sujeito está acordado, um padrão predominante de ondas alfa, o sujeito já está assim quase sonolento, ou muito calmo, ou muito relaxado. E aí você tem as ondas tetas, várias outras ondas aí que dizem respeito às várias etapas do sono, incluindo o sono leve, incluindo o sono profundo e o REM, que é o estágio do sono em que a pessoa sonha. Então, assim, o que seria um estado alterado de consciência? O estado alfa, que muitos falam que atingem com a hipnose, mas o estado alfa você atinge com várias outras técnicas de relaxamento, meditação, várias outras técnicas, respiração. Não é simplesmente com a indução da catimba, porque a hipnose é uma espécie de catimba, não sei se vocês conhecem esse termo, mas catimba é aquela instrução reiterada, você vai dormir, você vai dormir, você vai dormir, você vai isso, você vai aquilo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Então essa instrução reiterada que eu chamo de catimba, ela é a minha impressão, é a impressão que eu tenho assim, da indução clássica de hipnose moderna. Então os métodos clássicos de indução são muito caracterizados por essa espécie assim, de catimba. Então, muitos vão dizer que não existem estados alterados de consciência, porque o que você vai conseguir? Você vai conseguir, no máximo, levar a pessoa alfa, porque se você levar ela para teta, para outros padrões de onda, a pessoa simplesmente adormece, ok? Por outro lado, há autores, mas aí não há nenhuma referência neurológica que vão falar da hipnose como um sono desperto, ao mesmo tempo o sujeito está acordado e dormindo ou coisa similar. E assim, o que eu posso dizer isso se não existem referências neurológicas, referências sólidas, mais objetivas acerca disso? O que eu posso dizer talvez seja acerca da minha experiência pessoal, de uma vez na qual eu acho que fui hipnotizado e algumas vezes em que eu tive indução do que chamam de transe com ayahuasca. A ayahuasca, para quem não sabe, é um psicotrópico utilizado nos rituais da união do vegetal, do santo daime, o qual contém um princípio ativo DMT, de metiltriptamina, a qual é alucinógena. Ou seja, essa bebida, esse chá, induz alucinações. E o que eu pude experienciar ali, bem brevemente dizendo, é que o que ocorria? Eu fechava os olhos e tinha visões impressionantes. Eu fechava os olhos e mergulhava num outro mundo. Então eu estava tendo aquela profundidade do estágio REM dos sonhos com somente com os olhos fechados. E eu estava acordado. Ou seja, é uma experiência de imersão, você imerge, nós imergimos nos sonhos, os sonhos produzem isso. Nós imergimos numa outra realidade, nós confundimos a realidade do sonho com a realidade da vigília, do estar desperto, do estar acordado. E muitos autores, há séculos atrás, classificaram a hipnose como sono desperto, o sono acordado. E isso é muito interessante, a experiência em que eu tive em 1993, eu tive uma experiência que o sujeito nem estava falando em fazer hipnose nem nada, ele estava tentando fazer um relaxamento, eu relato isso também no livro, e nessa vivência em que ele tentava fazer o relaxamento com o nosso grupo, um grupo específico de trabalho do CVV, do qual eu já fiz parte, eu lembro que eu tive essa sensação de imersão, quando ele disse assim, agora você está na montanha. Eu estava acordado, de olhos fechados, e de fato me sentia lá na tal da montanha.
Mas isso é somente um estado privado, são estados privados de consciência. Como dizer que isso de fato existe se está dependendo somente do depoimento das pessoas, do testemunho delas? Isso é que é complicado em termos científicos. Então, assim, a hipnose ainda não foi rastreada neurologicamente como os estágios do sono foram, que tem ali um teste neurológico bem mais definitivo. Não há nenhuma evidência conclusiva neurológica acerca da existência do estado psicológico hipnótico. Existem estudos esparsos que precisam ainda de replicação, então não há nada ainda de conclusivo. E aí eu fico com o quê? Eu fico com a primeira frase de meu livro, que assim, a hipnose é um mito. Ainda desconhecemos muito acerca do que isso é ou seria. Nem sabemos se de fato a hipnose existe ou existe da forma como as pessoas dizem que ela existe. Ou da forma que os hipnotistas dizem que ela existe. Até mesmo acerca de alucinações, os estudos neurológicos também não têm nada de conclusivo, precisam ainda de muita replicação, precisam ainda aumentar o tamanho da amostra. Então, assim, se você tivesse alguma coisa já mais definitiva em termos do estudo das alucinações, você poderia talvez induzir alucinações durante o transe hipnótico e fazer uma comparação. Mas eu não encontrei nada nem nesse sentido. Se alguém encontrar, por favor, me indique. Quando eu digo se alguém encontrar alguma coisa que esteja também replicada, que já esteja adquirindo um certo consenso na comunidade científica, ok? Bom, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso. Nessa primeira parte eu tentei abordar aí os estados privados, se as pessoas de fato alucinam, se elas têm visões e o que elas sentem, se o que elas sentem durante a indução hipnótica é legítimo, se é isso mesmo, se é autêntico, se é isso mesmo que elas sentem. Bom, vamos lá para o ponto 2. O sujeito perde o autocontrole, como é que é isso? A pessoa faz coisas que ele não imaginava que ela fosse capaz de fazer, ou ela faz coisas que ultrapassam o senso moral dela. Bom, de modo geral, os hipnotistas, os hipnólogos vão dizer que não, que a pessoa não ultrapassa aquilo que o senso moral dela apregoa como proibido ou tabu. E, de fato, há muitos resultados nesse sentido. Inclusive, experimentos onde o sujeito tinha, por exemplo, um instrumento que era uma faca ali de brinquedo, e com a faca de brinquedo ele atacava. Mas quando você dava uma faca de verdade para o sujeito, ele não atacava. Já ouvi falar, orelhada, hein? Já ouvi falar desse tipo de experimento. Então, a pessoa não ultrapassa muito as suas barreiras morais, não. Porém, ela faz coisas que ela imaginava que ela não iria fazer, coisas meio bizarras, inusitadas, surpreendentes. E isso, muitas vezes, deixa todo mundo de orelha em pé. Todo mundo assim, o que está acontecendo aí? Peraí, essa pessoa fez uma coisa estranha, essa pessoa fez uma coisa meio bizarra, meio ridícula. Bom, em relação ao autocontrole, a ultrapassar certas barreiras morais, embora não ultrapasse barreiras extremas, eu acho que eu fiz que olhar. Nesse livro eu fiz um olhar para os experimentos de Milgram e Zimbardo. Os experimentos desses pesquisadores eu acho que são elucidativos para pensar isso, essa perda do autocontrole. Bom, o que ocorre no experimento de Milgram? O experimento de Milgram é um experimento sobre obediência. Então você tem lá um sujeito, ele está numa sala e esse sujeito, que é o sujeito de experimento, ele não sabe que do outro lado do vidro, na sala, tem um ator. E o ator ali é alguém que ele não sabe que é um ator e alguém que ele tem que aplicar alguns choques se aquele sujeito não conseguir realizar algumas tarefas. E os choques vão aumentando conforme as instruções. Há uma tabela com instruções para aumento, e esse aumento aí é multiplicado dos choques. Bom, esse sujeito de experimento não sabe que do outro lado tem um ator que na verdade não vai tomar choque nenhum. Você está ali manipulando uma alavanca e há alguém do outro lado simulando, dramatizando que está tomando choque. E o que ocorre? Nesse experimento o sujeito vai errando e vai chegando um momento em que está marcadinho lá na chave em que você, como sujeito de experimento, vai dar o choque, está marcado que tem um choque ali fatal. E o que ocorreu é que muitas pessoas, mesmo sem saber que ali que era um ator somente, como se aquela situação fosse completamente real, aplicaram o choque fatal. Vocês acreditam nisso? De certo modo, isso é o que muitos chamaram do efeito Lúcifer. Como é que pode uma pessoa boa, pessoas com sensos morais até muitas vezes rígidos, como se observou nesse experimento, irem lá e simplesmente porque estavam obedecendo ordens, elas vão lá e, vamos dizer assim, entre aspas, matam alguém. Isso ajudou a tentar compreender, por exemplo, a ascensão do nazismo, muita coisa que ocorre em guerra, violência e por aí vai. Mas assim, o que ocorreu? Essa pessoa ultrapassou uma barreira moral extrema dela mesma.
E aí muitos vão dizer, ah, Adriano, mas isso aí não tem nada a ver com hipnose. Opa, será que não tem nada a ver com hipnose? Eu acho que tem tudo a ver com hipnose, porque a pessoa está ultrapassando uma barreira moral e da qual ela não está se sentindo responsável, porque ela está só obedecendo ordens. Eu acho que ocorre muito isso na hipnose, nos fenômenos de grupo. Freud trata muito isso em psicologia das massas. Tá? Então as pessoas em grupo elas se desresponsabilizam, em grupo elas não sentem tanto peso da responsabilidade. Por isso que ocorre muito linchamento. As pessoas não estão se sentindo individualmente responsabilizadas ou absolutamente responsáveis pelo que está acontecendo. Por quê? Porque a responsabilidade está diluída no grupo. Se você dilui a responsabilidade ou atribui a outro ou diz que somente está obedecendo ordens, na minha compreensão, você de certo modo está hipnotizado. Claro, eu trato esse detalhe em meu livro, mas aqui eu não sei se vai dar tempo para ficar tratando desse detalhe, é muito interessante. Os experimentos interessantes também são os experimentos de Zimbardo. O experimento de Zimbardo na Universidade de Stanford, o experimento da prisão. O que ele fez nesse experimento? Nesse experimento ele convocou algumas pessoas, voluntários, para serem sujeitos do experimento, pagou cada um dos voluntários, e esses voluntários iriam, de certo modo, até ali no contrato, por escrito, vamos dizer, abrir mão de seus direitos civis durante o experimento da prisão. O que era o experimento da prisão? Era uma simulação de prisão, onde você tinha presidiários e você tinha guardas. Você tinha esses dois, e eram divididos entre presidiários e guardas. E esses sujeitos que estavam sendo pagos para isso, foram convocados via anúncio em jornais, o que seja, eles de fato entraram no local lá onde havia simulação de uma prisão, um local grande, onde aquilo era... Tem até filme sobre isso. E começaram a fazer os papéis, começaram a dramatizar. Não, agora o seu papel é de guarda e o outro é de presidiário. E o que ocorreu? Em poucos dias, aquilo ali virou uma confusão, virou um inferno, porque os guardas começaram a cumprir as ordens, e nessa de cumprir e entrar no papel de guarda, começaram a produzir, primeiramente, tortura psicológica com os presidiários. Isso começou ali a quase descambar para a tortura física e agressões físicas e risco, inclusive, de integridade da saúde ou da vida das pessoas envolvidas. E o próprio Zimbardo não estava se dando conta disso, tal mergulhado ele estava na coisa. Dizem que a namorada é que veio avisado de que aquilo ali estava descambando e que havia risco, inclusive, de vida. E aí ele teve de interromper o experimento. Bom, mas o que ocorreu nesse experimento do Zimbardo? As pessoas mergulharam nos papéis e elas, de certa forma, perderam o autocontrole. Elas perderam aquela identidade que elas tinham, de certo modo, anteriormente. E elas também, de certo modo, parece que se desresponsabilizaram dos seus papéis antigos. Então, existe uma teoria acerca da hipnose, as teorias de você pegar o papel. Teorias de papéis, desempenho de papéis. E a teoria de desempenho de papéis é uma teoria até forte, é uma teoria que questiona, é uma teoria também de não estado, é uma teoria que questiona esses efeitos fabulosos da hipnose. O que, de fato, essa teoria traz é uma correlação com vários outros fenômenos que a gente observou durante a história da humanidade, que não simplesmente foram inventados por um processo de indução aí, hipnótica de catimbístico. É até interessante porque eu hoje, quando utilizo hipnose, eu tento utilizar em grupo e eu utilizo mais nesse contexto do experimento da prisão de Stanford. Eu tento utilizar mais assim com técnicas dramáticas, dramatização. Eu acho que é a melhor forma, às vezes, da pessoa se desligar do seu próprio papel mais cotidiano e entrar numa outra realidade, ou possibilitar empatia com outras pessoas, possibilitar mergulhar em realidades totalmente diferentes, possibilitar uma alteração, um ensaio, uma alteração de alguns comportamentos. Eu acho que a hipnose tem é muito mais interessante, muito mais até prazerosa de ser aplicada quando eu aplico assim, com dramatização. E quando eu também estou ali envolvido com a dramatização. Eu acho que é um trabalho mais prazeroso e é também até mais prazeroso para quem está, de certa forma, mergulhado ali nesse transe hipnótico, vamos dizer, né? Se é que transe hipnótico existe, eu vou falar isso um pouco à frente. Mas é engraçado porque o experimento da prisão de Stanford, ele reforça as teorias de não estado e reforça também outro tipo de teorias, as teorias de dissociação, de Hilbert, de dissociação mental. O que são as teorias de dissociação mental? O sujeito, de alguma forma, mergulha numa outra realidade e ele tem um funcionamento mental em paralelo, um funcionamento comportamental em paralelo do que ele já tinha. Ele começa a agir de uma maneira que ele pouco agiu na vida dele e ele ali também não consegue, em muitos momentos, se dar conta, talvez, do que esteja acontecendo. Eu não vou entrar muito nas teorias de dissociação mental, porque eu acho que já é tema para um outro vídeo, outra apresentação aqui. Mas uma outra pergunta importante. E aí, durante o transe hipnótico, a pessoa tem uma recuperação de memórias
muito mais eficaz do que ela se estivesse num estado normal. Ela começa a produzir e recuperar ela tem uma hipermemória, assim, começa a recuperar memórias em detalhes que ninguém conseguiria recuperar, ou seja, a hipnose é essa ferramenta absolutamente eficaz nesse sentido. Bom, vamos lá, recuperação de memórias é a coisa mais sólida, isso aí já caiu por terra há muito tempo. Se você quer recuperar memórias, não se utilize da hipnose, porque está mais do que comprovado que ela facilita a produção de falsas memórias e não a recuperação de memórias. Claro, esse é um tema que também dá trabalho, mas os resultados são os mais sólidos são nessa área. Então, se você quer recuperar memórias, não se utiliza a hipnose. Você está num estado ali de funcionamento mais solto, mais relaxado, talvez mais primitivo. E isso não recupera memórias, isso fabula, isso inventa memórias que não existem. Esse tema da recuperação de memórias é um tema complexo, mas eu não vou me deter nele em detalhes, porque senão teria que fazer um outro vídeo. Então vamos agora para a terceira e última parte de nosso vídeo sobre a hipnose, se ela é fato ou fraude. Bom, um quarto ponto aí é a questão da anestesia. Aí nós teríamos alguns resultados mais promissores. Muitos autores dizem que de fato, em relação à anestesia, a analgesia também, a hipnose produziria alguns resultados mais promissores e que as pesquisas seriam mais conclusivas nesse sentido, ou seja, ela teria uma eficácia relativa em relação à anestesia e analgesia. Porém, nós temos alguns experimentos que são interessantes para contradizer algumas questões em relação a isso. Por exemplo, tem um experimento do Theodore Barber para dor, em que ele aplica uma tarefa motivacional para um grupo de sujeitos e uma hipnose, indução hipnótica para outro grupo. E aí são experimentos para dor, e experimentos são como? Os sujeitos mergulham o braço em água, em salmour a mais ou menos 0 graus ou menos, e ali você mergulha ali o antebraço todo e isso provoca uma dor muito grande, porque aquela água está assim a 0 graus, e ela se mantém liquefeita porque está em salmoura. Então aquilo provoca uma dor muito grande. O sujeito tem que colocar o braço e deixar o braço ali por um tempo. E o que ocorre? Ali ele fez 2 grupos, um grupo com indução hipnótica e o outro grupo com tarefa motivacional. Na tarefa motivacional ele simplesmente dizia assim para o sujeito: pensa aí que não vai doer não. Bota na tua cabeça, mentaliza que você vai conseguir, que não está doendo, que não dói, só bota isso na tua cabeça, ok? E para o outro grupo não era simplesmente uma tarefa motivacional. Para o outro grupo ele fazia uma indução hipnótica. Então antes ele preparava, fazia toda a sugestão hipnótica. Teu braço não é seu, esse braço você não está sentindo, você não está colocando o braço. Vários tipos de sugestões para fazer com que o sujeito não tivesse uma percepção tão dolorosa de mergulhar o braço naquela água congelada. Bom, e aí ele tinha uma escalinha. A escalinha ia mais ou menos de 1 a 10, para o sujeito dizer, a dor de 1 a 10 em ordem crescente, ela foi 1, ela foi 2, 3, 10. Então o sujeito tinha que fazer uma escala e enumerar o tamanho dessa dor. E havia também um grupo no qual não tinha utilizado nada, nem tarefa motivacional e nem hipnose. Então, assim, quais foram os resultados? Os resultados dos 2 grupos, tanto que teve tarefa motivacional quanto o grupo que teve hipnose, foi um resultado melhor. As pessoas relataram ter percebido menos a estimulação dolorosa do que no grupo para o qual não teve instrução alguma. Mas os resultados foram muito similares do grupo de tarefa motivacional e hipnose. Ou seja, cadê a hipnose? Cadê a eficácia tão especial e significativa da indução hipnótica? Esses resultados do Barber, eu não sei o quanto foram replicados, são replicados ou não, mas são resultados interessantes para contradizer as teorias de estado, novamente para contradizer essas teorias. Então a hipnose não é muito diferente de várias outras técnicas das quais a humanidade já se utilizou e ainda se utiliza. Bom, mas aí a gente está entrando num outro campo danado, né, que são os correlatos fisiológicos e psicológicos da dor. Porque anestesia e analgesia são fenômenos extremamente complexos e também muito controversos. Não temos muito consenso e conhecemos muito pouca coisa acerca de dor, o que é dor, o controle da dor, percepção diferenciada da dor. Ainda não sabemos muito disso. Então, a grande questão, para mim, não é que a hipnose seja uma coisa absolutamente diferenciada, mas a anestesia e a analgesia é que é a questão. Esse é um fenômeno absolutamente complexo. Essa é a minha impressão. Acho que não tem muito a ver com a hipnose ou não. Não é a hipnose. A grande questão é a analgesia e a anestesia. Esses fenômenos são muito controversos e complexos.
E sabemos que a dor tem seus correlatos fisiológicos e psicológicos. Psicológicos é o que essa pessoa diz que ela está sentindo. E os correlatos fisiológicos geralmente são o quê? São uma frequência cardíaca alta e uma pressão sanguínea alta. Então, está com pressão e frequência cardíaca altas, o sujeito está, de modo geral, sentindo dor extrema. E é isso que observamos também, por exemplo, na UTI. Lá na UTI, quando eu observo os monitores, eu estou observando muito isso, principalmente quando o sujeito não está conseguindo verbalizar, quando o sujeito está completamente encarcerado e não está conseguindo reagir. E assim, é interessante o funcionamento, a gente não conhece o funcionamento de muitos analgésicos e anestésicos, o funcionamento em termos do que está ocorrendo ali, às vezes é muito obscuro. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da morfina. O sujeito diz que está sentindo dor, mas a dor não o incomoda. Sente dor, mas não está incomodado com isso. Isso não está sendo aversivo. É uma dorzinha ou coisa similar. Diminui bastante, mas a dor sempre permanece quando o sujeito tem a administração de opioides. Isso é o que eu pude ler em algumas referências. E a minha impressão é de que aí as pessoas começam a interpretar de forma equivocada para favorecer a existência da hipnose. Como assim? Elas começam a dizer que o sujeito ainda tem correlatos fisiológicos da dor, mas não tem mais o correlato psicológico. E que isso ocorre com a morfina, isso ocorre também com a hipnose. Logo, a hipnose é absolutamente eficaz, porque o que importa é que o sujeito está dizendo que sente. Será? Será que de fato a morfina impede, não bloqueia esses correlatos fisiológicos? O sujeito administrado morfina ali, ele continua com pressão e frequência altas? Bom, eu não sei, mas assim, não é isso que eu observo lá na UTI. Sim, posso estar enganado, mas não é isso que eu observo. Mas há outros fenômenos extremamente complexos em relação à dor. Por exemplo, a questão da dor no membro fantasma. O sujeito perdeu a perna, perdeu o braço que seja, e ele continua a sentir dor. E não tem terminação nervosa para isso. Então, assim, que fenômeno é esse? Há muita coisa complexa e ainda obscura em relação à dor e à anestesia, ok? Outra coisa, eu acho muito difícil alguém estar com a pressão sanguínea alta e taquicárdico lá com a frequência cardíaca bem alta e isso não ser desconfortável. Acho muito estranho isso. A minha impressão é de que tem que reduzir sim, esses correlatos fisiológicos para o sujeito deixar de sofrer, deixar de experienciar algo doloroso. E assim, há vários outros experimentos saindo um pouco dessa questão da dor que são muito interessantes. Há um experimento em que o sujeito fazia com dois grupos a mesma indução hipnótica, mas com um grupo ele utilizava a palavra hipnose e com outro grupo ele não utilizava a palavra hipnose. E as alterações de comportamento eram muito maiores no grupo em que ele utilizava a palavra hipnose. Isso é muito interessante. Os sujeitos tinham uma alteração comportamental, relatavam alterações de consciência quando era utilizada essa palavrinha mágica, hipnose. Obviamente não é uma palavrinha mágica, mas assim, isso está num outro vídeo meu, na análise comportamental da hipnose de palco. Como é que ocorre a utilização dessa palavra hipnose e desses estímulos que a gente utiliza, desses sinais, e que o sujeito pega isso e isso acaba evocando alguns comportamentos-chave. Tem o link aí embaixo, eu boto o link aqui também, fiquem à vontade para assistir. Tem muitos termos técnicos, obviamente, mas eu vou tentar fazer esse vídeo que eu estou indicando para vocês, uma linguagem para leigos. Assim que eu puder, eu faço isso. Tem outro experimento também muito interessante. É o experimento de Martin Orne. Mas o Martin Orne ele é bem pró teorias de Estado. Tá? Bom, o que o Martin Orne faz? Ele faz um experimento onde ele coloca numa sala muitas pessoas que estão simulando que estão sendo hipnotizadas. E essa hipnose de grupo. E no meio dessas pessoas ele coloca alguns sujeitos que não estão ali como sujeitos que são facilmente hipnotizáveis e simplesmente vão ser hipnotizados nessa indução aí de grupo. Então imagina, você está no meio de um grupo lá, tem um monte de cara que está fingindo que está sendo hipnotizado e você não está sabendo, e você é uma pessoa facilmente hipnotizável. Bom, quando todos estavam lá de olhos fechados e bem relaxados, ele simulava uma queda de luz, uma queda de energia. E aí o hipnotista tinha de sair da sala para ver o que estava ocorrendo. O hipnotista saía da sala e não voltava, mas estava todo mundo sendo filmado. E assim, o que ele observou? Ele observou que as últimas pessoas a saírem da sala, as últimas pessoas a acordarem, a despertarem, foram as pessoas que não eram os simuladores. Porque os simuladores começaram a sair para ver o que ocorria. Então os primeiros a sair foram os simuladores. E as pessoas que não estavam simulando permaneciam mais tempo na sala. Eu acho que ele tem que manipular essas condições aí de várias maneiras, há várias variáveis a serem manipuladas. Ele tem que fazer uma condição onde os sujeitos simuladores ficam o máximo de tempo possível para ver se os não simuladores acordam. Então, mas assim, ele observou que
o que ocorria? As pessoas que não estavam simulando iam ficando lá. E isso leva alguns a concluírem que, de fato, a hipnose existe, porque os não simuladores, as pessoas que não estavam fingindo, foram, de fato, permanecendo na sala, assim, em queda de energia e tal. Eu acho que tem muitas variáveis envolvidas, muita coisa aí para ser trabalhada, pensada e questionada. Esse é o âmbito científico da coisa, ok? Para os teóricos de não Estado, o que ocorre em rituais religiosos é hipnose. A hipnose já existe, né? Desde que a humanidade, desde que existe palavra, canto, dança e influência de uma pessoa sobre o comportamento da outra, e xamanismo, então desde sempre existe hipnose. E aí você tem essa indução hipnótica em rituais religiosos, que eu acho assim extremamente envolvente, vamos dizer, eu acho muito mais envolvente do que essa indução clássica, toda asséptica, criada na sociedade burguesa de final do século XVIII. E também a indução hipnótica por dramatização, que eu acho fabulosa, porque aí é uma coisa mais dionisíaca, mais teatral, e é a que eu tento aproveitar, inclusive no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, que é a saúde mental do SUS, onde eu atuo também. E lá tem um grupo de teatro. E lá, muitas vezes, a gente acaba produzindo esse envolvimento muito grande, que eu acho que é de ordem hipnótica, xamanística aí, e eu tento, ali eu acho que é muito mais interessante, muito mais envolvente trabalhar dessa maneira, com o teatro. Porque trabalhar com religião é uma coisa muito complicada. E também não é a minha praia. Minha praia é o teatro. Bom, vamos lá. Próxima questão. Transe. O que é isso? O que é transe? É outra coisa complexa, porque assim, não há correlatos também neurológicos, fisiológicos do transe. Então não é conclusivo isso no meio científico. O sujeito está em transe, então prova. Como é que você sabe que ele está em transe? É simplesmente pelo que ele está manifestando em termos de comportamento, pelo que ele está dizendo? É muito complicado. Que fique claro, uma coisa muito simples. Não é porque o sujeito está dizendo que viu tal coisa, que sentiu tal coisa, que de fato tal coisa está ocorrendo ou ocorreu. Uma coisa é o que o sujeito diz, outra coisa é o que o sujeito sente, outra coisa é o que o sujeito faz. Essas coisas são todas diferentes umas das outras. E nós temos que saber fazer essas distinções. E não temos que ser ingênuos e acreditar simplesmente numa ciência do testemunho. Não se faz ciência simplesmente com o testemunho individual, privado de cada um. Bom, mas já está mais passando a hora de fechar esse vídeo. E aí vamos lá. Quando que a hipnose é definitivamente fraude? Eu acho que é muito simples quando ela é definitivamente fraude. Vamos aos pontos. Vamos aos pontos porque eu já falei de quando a hipnose tem é fato de certa maneira, quando que ela de fato é meio factível, tá? Então agora vamos falar quando que ela é definitivamente fraude. Eu acho que é um uso fraudulento da hipnose é difundi-la como uma panaceia, como remédio para todo e qualquer mal. Então aquelas listas enormes, assim, eu sou hipnotista, eu trato dessa enfermidade. Aquela lista enorme de enfermidades e o cara cura tudo com a hipnose. Eu acho que isso é um uso fraudulento e é muito simples, porque é muito desconfiável. Facilmente a gente pode desconfiar disso. A hipnose não é a última Coca-Cola do deserto, não é a primeira nem a última técnica, não é a mais eficaz. Existem várias técnicas, eu acho que isso é conversa mais de vendedor. E aí o sujeito que está fazendo isso, ele exagera a eficácia, ele não fala dos limites, ele não fala do que a hipnose é capaz ou não é. Então assim, tem limites, é uma técnica como qualquer outra que tem seus limites. Você faz uma lista inumerável de coisas que você pode fazer com a hipnose, de benefícios que você pode produzir. Por favor, esse é uso fraudulento, hein? Eu acho assim, o meio científico tem que ser um meio altamente crítico e racional. Então não adianta, se o sujeito não cita pesquisas e experimentos que demonstram os limites e a ineficácia da hipnose em alguns contextos, por favor, ele está no timinho da hipnose, aí está meio esquisito para mim, hein? Outra coisa também é a hipnose de palco. Se você vai lá e faz uma hipnose de palco com recursos de ilusionismo e tudo bem, fez todo aquele ilusionismo. Mas depois você esclarece para o público o que você estava fazendo e como é que é feito cada truque, aí eu acho que é um uso mais científico da coisa, um uso mais acadêmico. Mas muitas pessoas podem usar só para se divertir. Ok, pode usar só para se divertir. Mas o problema é ficar passando essa impressão de que ela só os iniciados têm acesso a ela, de que é uma técnica absolutamente difícil. Aí é um uso meio fraudulento, que não é tão difícil assim, eu já mostrei naquele meu vídeo sobre como fazer hipnose de palco. Acho muito complicado. O sujeito dá aquele show todo e fica parecendo que ele fez mágica, fica parecendo que ele tem poderes excepcionais. E não é nada disso. E se não é nada disso, ele está enganando as pessoas, ok? Tem que ficar claro para o público que aquilo, se for o caso, se ele não quiser entregar o truque, que aquilo é truque, que aquilo é ilusionismo. Isso tem que ficar claro. Se não ficar claro,
está sendo fraudulento, assim como qualquer mágico que fica passando a impressão de que tem poderes sobrenaturais e paranormais, como David Blaine estava fazendo uma vez. Então, quer dizer, se o cara começa a fazer isso, ele está sendo farsante. Tá? Não importa, ele pode ser ilusionista, mágico, hipnotista, o que for. Bom, com essa terceira parte, eu encerro a série Hipnose, Fato ou Fraude. É isso, minha gente. Até a próxima. Um abraço.